5 meses. Esse foi o tempo que Campinas ficou sem registrar ataques a caixas eletrônicos. Mas os bandidos voltaram a agir nessa madrugada. Logo na entrada dava para ver como os bandidos agiram. A porta praticamente sumiu. No chão, estilhaços de vidro. Lá dentro, a ferramenta usada pelos assaltantes. A quadrilha tentou de tudo para conseguir o dinheiro desse caixa eletrônico. Os bandidos usaram explosivos para tentar abrir o terminal, mas a ação falhou. Na fuga, eles deixaram os artifícios para trás. Foi preciso a vinda do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, para avaliar o local. A agência bancária fica numa das principais avenidas do Jardim Nova Europa. Vizinhos acordaram assustados com o estouro. A gente estava dormindo e eu levanto, né, para usar o banheiro de madrugada. E quando eu levantei, eu falei, filha do céu, olha o estouro que deu. Por causa da violência, quem precisou dos serviços da agência durante a manhã teve que procurar um outro endereço. Complica para todo mundo, né? Não é só para o banco, complica para o povo também. Os últimos casos de ataques a caixas eletrônicos em Campinas aconteceram na mesma madrugada em abril. Uma agência do Banco do Brasil, no distrito de Sousas, teve a fachada destruída com uma pedra. Poucos minutos depois, 2 homens foram detidos pela PM. Um deles menor de idade. Com eles foram encontrados celulares que tinham mensagens da quadrilha. Já neste outro banco, na Avenida Moraes Salles, bandidos abandonaram um explosivo de fabricação caseira, com pólvora e cano de PVC. E outro, que era apenas uma imitação de uma bomba. A chama atingiu o vidro da agência, mas a ação falhou. O objeto também foi desarmado pelo GAT. E se a violência cresce, o medo da comunidade não fica atrás. Cada vez mais perigoso, porque a turma está reclamando, tem gente querendo morar em lugares menores, porque aqui Campinas está aumentando, né, cada vez mais. A violência continua, né, não modificou nada. Em Sumaré, quem tem dívidas com a Prefeitura ou com o Departamento de Água e Esgoto, agora pode fazer a quitação por meio do programa Liquidação Incentivada. Já fazia alguns anos que Elza não pagava o IPTU. Ela veio até o Centro de Atendimento ao Contribuinte e conseguiu um desconto nos juros e multas de R$ 600. Preferi pagar à vista. Só o desconto que deu já deu bastante coisa. Assim como ela, contribuintes de Sumaré têm a chance de ficar em dia com os cofres municipais. A Prefeitura e o Departamento de Água e Esgoto implantaram o programa de liquidação incentivada para facilitar o pagamento de qualquer débito com os 2 órgãos. Hoje, no município, são cerca de 160 milhões de reais de dívida ativa. E a ideia é que sejam pagos pelo menos 10 milhões. São aproximadamente 55 mil imóveis com IPTU atrasado e 20 mil empresas que deixaram de pagar o ISS. Os contribuintes que tenham débitos até 2013, que venham à Prefeitura, né, para regularizar os seus débitos. Qual a intenção disso? Beneficiar tanto o contribuinte como a Prefeitura. Né? Com isso, quem fizer adesão até 28 de nove de 2014, eles poderão ter 100% dos juros abatidos e 100% das multas também. O valor do débito não vai ser menor. O que os contribuintes vão conseguir é desconto de juros e multas, que varia de 40% a 100% conforme a data e a forma de pagamento. Mas para conseguir negociar a dívida, as pessoas têm que estar com as contas de 2014 em dia. Vale lembrar que quem tem débitos anteriores a 2010 pode responder a uma ação de execução fiscal. Sendo que em 2010 nós já vamos começar a fazer a execução fiscal a partir do próximo ano. Então as pessoas que tiverem a sua dívida até 2010, que procure o SEAC, regularize para evitar a execução fiscal. Seu Eloque aprovou a ideia e foi logo procurar um jeito de negociar a dívida. Boa oportunidade, muito bom porque a gente tem como já fazer alguma coisa, né? Já que a intenção é quitar, é pagar. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Conforme cronograma acertado com os partidos, hoje seria a vez de Raimundo Sena de Jesus, do Partido da Causa Operária. Mesmo diante dos esforços de nossa equipe, o candidato não respondeu ao convite do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
E nesse período, os panfletos dos candidatos estão nas ruas e nas portas das nossas casas. As gráficas que produzem essas propagandas comemoram o aumento da demanda. A produção pode crescer 100% até o fim das eleições. Há pelo menos um mês, as máquinas desta gráfica trabalham em ritmo acelerado. A produção na unidade quase triplicou. Isso tudo por causa da entrada de serviços voltados às campanhas eleitorais. As montanhas de papel para impressão desaparecem rapidamente. A quantidade que seria usada em quase uma semana, agora acaba em apenas 2 dias. Os equipamentos quase não têm descanso e a cada segundo tem um panfleto saindo do forno. E para dar conta de todas as impressões, o horário de trabalho dos funcionários teve que ser alterado. São 2 horas a mais todos os dias. E durante todo o período, apenas 3 horas são reservadas para outros serviços. No restante, só se vê nas máquinas materiais de campanha. Nós precisamos investir em máquinas, contratamos funcionário e ampliamos um pouco o nosso horário de trabalho para dar conta e entregar todo o material no prazo. A demanda aumentou tanto que, pela programação da empresa, nos próximos 5 dias não será possível receber nenhum novo pedido. Correria que, para o gerente da gráfica, significa uma bela poupança para o próximo ano. Chegamos a produzir 70% do nosso tempo só com materiais de campanha, então nós temos que fazer um pé de meia para tentar garantir os outros anos que não são tão fortes no nosso ramo. O resultado de todo esse trabalho já pode ser visto nas ruas de Campinas. Os panfletos já estão sendo entregues em muitas casas da cidade. A expectativa do setor é que os pedidos aumentem ainda mais até o fim da campanha eleitoral. E para o representante do Sindicato das Indústrias Gráficas no município, é exatamente isso que deve acontecer. A produção pode ter um aumento de até 100% nesse período. Para os empresários, o ideal seria que houvesse mais demandas como essa em períodos mais curtos. Oxalá tivesse uma eleição por ano. Oxalá os candidatos gastassem com o mesmo desempenho, com a mesma vontade, na hora de resolver a sujeirada que eles acabam criando nas nossas cidades também, né? E mesmo com acesso ao sistema público, famílias gastam cada vez mais com a educação. Você vai entender por quê no próximo bloco aqui do Band Cidade.